episódio 9 da terceira temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida no ar. E hoje a gente vai comentar sobre ele, então vem comigo. Oiê, eu sou a Steph Locatelli, mas pode me chamar de Steph. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, o episódio passado a gente teve o cancelamento do casamento por parte do Jeremiah. Eu meio que surtei por conta desse motivo, né? Eu gostaria que a Belly tivesse cancelado o casamento, mas a gente viu que o episódio passado terminou com a Belly no aeroporto, decidida a ir para Paris. Ela viu o Conrad e ela fez menção de ir até ele. E aí teve o corte do episódio e a gente ia descobrir neste nono episódio se ela foi ou não até ele. Bem, ela quase foi, mas ela mudou de ideia, o carinha chamou ela para entrar, para embarcar, e ela embarcou rumo a Paris. E quando ela some ali daquele hall, o Conrad olha na direção dela, da onde ela estava, no caso. E eu fico tipo, ai meu Deus, esses desencontros de séries e de filmes acabam comigo. Mas tudo bem. Tô um pouco zangada com o Conrad nesse episódio, porque ele teve vários momentos, desde o episódio passado, na verdade, pra contar pro Steve sobre a traição do Jeremiah. Ele não fez isso em nenhum momento. Quem acaba contando mesmo é a Taylor. E depois que a Taylor conta, eu até achei que fez mais sentido outra pessoa contar pro Steve do que o Conrad, porque senão aí que o Jeremiah ia ficar ainda mais bravo com ele, ia achar que o irmão quer destruir a vida dele, porque, tipo, o Steve tava do lado do Jeremiah. E aí, quando ele descobre a traição, ele meio que fica assim, surtado. E aí, ele vai falar pro Jeremiah que quem contou foi o Conrad. Ele fala assim: ah, esse menino quer acabar com a minha vida mesmo. Mas a gente já fala disso. Vamos por partes. Vamos voltar lá no início, porque, como eu disse, a Belly embarcou para Paris. E ela vai para Paris sem avisar absolutamente ninguém, né? Ela simplesmente compra a passagem ali de última hora, entra no avião e vai para Paris. Só que antes da gente falar desse tempo da Bella em Paris, desse primeiro dia, na verdade, da Bella em Paris, vamos falar um pouquinho sobre os outros acontecimentos da série, porque a gente tem, naquele momento ali que o Conrad olha pra frente no aeroporto, ele também recebe a ligação do Adam. O Adam conta pra ele, em primeira mão, que não tem mais casamento, né? Pergunta, olha, como seu irmão tá, né? Você fala com ele, você pode cuidar dele e tal. E o Conrad fica meio assim, ué, como assim? E é onde o Adam fala, o casamento foi cancelado, né? Ele fala que foi ele que quis cancelar, mas eu tenho quase certeza que foi a Belly que não quis casar mais. Então, naquele momento, o Conrad descobre que não teve casamento e ele decide não embarcar novamente, para Califórnia e vai em busca do irmão dele, que tá num pub junto com os padrinhos dele ali, aqueles amigos babacas que ele tem. E junto também com o Steve, e a Taylor também chega ali pra falar com o Steve e acaba ficando ali junto com ele no pub. É engraçado e interessante porque em todos os momentos que eles estão ali, o Steve, a Taylor e até mesmo a Denise, que estava ali no primeiro momento, tenta controlar o Jeremiah no sentido de cuidar dele, enquanto os outros padrinhos, amigos dele, só que aquele beba mesmo, e que tipo, esquece a Belly, blá 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 blá. Não gostei disso. Não gostei. Eu acho que a gente tem que prezar muito pelas nossas amizades, né? E o Jeremiah, nesse ciclo de amizade, não tá tão bem assim por conta desse motivo. Tanto é que teve um momento ali que o amigo dele faz uma referência à traição, falando, vamos marcar uma viagem pra Cabo. Eu tenho certeza que eu sei quem toparia ir com você. Lembrando lá da traição dele quando ele foi pra Cabo. Então, assim, não gostei. Como o Conrad tinha descoberto que o casamento não tinha acontecido, ele vai em busca do Jeremiah, então ele se encaminha para esse pub que os meninos estão, e a Taylor vê ele pela janela, ela tá conversando com o Steve ali, e sai os dois lá fora para fazer com que o Conrad não entre no pub, porque o Jeremiah, ele está triste, mas ele também tá muito zangado com o Conrad, porque na cabeça do Jeremiah a culpa foi do Conrad de ter falado tudo que falou, de ter se declarado pra Bella. Então, assim, o casamento não deu certo por conta do Conrad. Basicamente isso. O Steve, mais uma vez, é super desnecessário com o Conrad, super grosso com ele. A Taylor tenta dar uma apaziguada ali. Esse é um dos momentos que eu falei pra vocês que o Conrad teve a chance de falar pro Steve sobre a traição, mas ele não fala. No fim, o Steve entra pra fazer com que o Jeremiah não saia. A Taylor conversa com o Conrad falando, né? Tipo, olha, eu não sei onde tá a Belly, ela não tá na casa, então não adianta você voltar pra casa procurando por ela. Mas ela não tá aqui, ela não está na casa, a gente não sabe onde ela tá, ela ainda não deu notícias. Só que não é o melhor momento pra você tentar falar com o Jeremiah agora, porque ele não quer falar com você, ele tá muito puto com você. Outra coisa que a Taylor também fala pro Conrad é pra ele não procurar a Belly.
pra ele dar um tempo pra Belly, porque ela precisa desse tempo, tipo, pra pensar sobre tudo o que tava acontecendo. E a própria Belly vai falar isso no finalzinho ali do episódio, quando ela liga pro Jeremiah. Eles pensaram, o Cord, beleza, o Cord ainda fala pra Taylor, olha, compra um cheeseburger pra ele, porque ele fala que tá bem, mas ele não aguenta muita bebida, e o cheeseburger ajuda ele ali a aliviar um pouquinho. E daí eles compram esse cheeseburger. É engraçado porque o Conrad, ele não cuidou do Jeremiah diretamente nesse episódio, já que estavam tentando não fazer com que ele se aproximasse ali do irmão, porque o irmão estava muito zangado com ele. Mas ele cuidou de forma indireta. No dia seguinte, por exemplo, ele fala pro Steve, quando o Steve vai buscar as coisas do Jeremiah na casa, que o Conrad tá lá na casa, o Conrad fala, eu já estava levando pra ele algumas trocas de roupa e um Gatorade. E ele fala, legal, né? Que ainda bem, eu cheguei na hora certa, então. Aí pega as coisas e leva, e o Jeremiah toma o Gatorade, pede pra Taylor agradecer o Steve pelo Gatorade. E aí a Taylor fala, não foi o Steve que te mandou esse Gatorade, foi o Conrad. Como eu já estou falando da Taylor e do Steve, eles estão tentando se resolver, mas com esse rolo todo de não ter mais casamento, eles meio que ficaram de babá do Jeremiah, porque ele queria ligar pra Belly, mas eles falaram que não era uma boa ligar pra Belly, era melhor dar um tempo pra Belly, pra ela pensar nas coisas e tal, pra ela poder ligar. No dia seguinte, ele consegue pegar o celular dele de novo, só que ele vê que não tem ligação da Belly, aí ele fica ainda mais zangado, tipo, nossa, ela não me ligou nenhuma vez pra dar uma explicação, pra falar alguma coisa. A gente vê que o Jeremiah, ele terminou o casamento, ele não quis mais casar, mas ele queria ficar com a Belly, ele se arrependeu disso. Porque ele passa o episódio pensando muito nessa questão, ele ainda fala, quando ele chega no quarto, né, bêbado, que vai ligar pra tentar resolver com a Belly. Quando a Belly liga pra ele, ele tenta se reconciliar ali de alguma forma, a gente já vai falar disso. Mas a gente vê que ele tem esse arrependimento de não ter casado com ela, de não ter ficado com ela e pela forma que as coisas terminaram ali. Uma coisa que me deixou um pouco desconfortável nesse episódio foi a forma que o Jeremiah tratou e falou, né, com a Laurie quando ela foi ver como ele estava. Ela chega lá no dia seguinte. Nesse momento, a Taylor foi buscar o café da manhã e o Steve foi buscar a troca de roupa dele lá na casa, em Kansas. E aí ela chega pra falar com ele e ele é super desnecessário e até meio grosseiro com ela, falando, você deve estar feliz, né? Você não queria esse casamento desde o início, você não queria que a sua preciosa filha casasse comigo, então você deve estar muito feliz e tal. E a Lauren tem que falar, não é bem assim. Eu achei que vocês eram jovens, né, demais pra casar. Mas eu vim ver como você tá. Eu vim saber, né, se tá tudo bem. E ele fala assim, olha, você não precisa cuidar de mim porque você não é a minha mãe. E aí fecha a porta na cara dela. Ela ainda dá uma remediada e fala, olha, se você precisar de mim, eu estarei aqui. Mas a verdade é que o Jeremiah, ele está, como eu disse pra vocês desde o início desse vídeo, ele está estressado, zangado com tudo e todo mundo. E sempre que ele vê alguém que tem um pingo de culpa no que levou a acontecer ali, que é o cancelamento do casamento e na separação dele da Belly, ele vai culpar. Ao invés de olhar pra si mesmo e ver que ele também teve uma grande culpa ali no casamento, né, nesse cancelamento de casamento e em todos os sentimentos que a Belly tinha ou deixou de ter. Mas ele jamais vai olhar pro próprio umbigo e falar, talvez eu também tenha um pouquinho de culpa nisso. Ele sempre vai preferir culpar as outras pessoas. E aí que vem um outro ponto, já que a gente tá falando sobre essa questão do Jeremiah ter ou não culpa nesse relacionamento que não deu muito certo com a Belly, a gente vai pro momento em que o Steve descobre a traição, né? O Steve tá lá conversando com a Taylor, eles meio que estão tentando se reconciliar primeiro. O Steve, na verdade, fala assim, nossa, como que o Conrad fala isso pra Belly, assim, do nada, depois de 4 anos, eles tiveram um namoro de ensino médio. E a Taylor fala, olha, não foi bem um namoro de ensino médio, né? O que o Conrad tem com a Belly é uma coisa muito maior do que um simples namorinho de ensino médio. Uma coisa que você esquece, assim, é algo maior, mais intenso. Ela conta pra eles sobre o Natal, que a Belly tinha contado pra ela, que passou com o Conrad, não aconteceu absolutamente nada nesse Natal, mas eles passaram o Natal juntos e ela também ela não falou, ela omitiu essa informação do Jeremiah, que já sabia, no fim das contas, a gente viu isso que ele falou no episódio passado. O Steve, ele ficou meio assim e tal, e a Taylor fala, foi justamente por conta deste episódio do Natal que o Jeremiah descobriu que ele acabou indo pro cabo e aconteceu o que aconteceu. Aí o Steve ficou tipo, como assim? O que aconteceu? A Taylor fala, ele dormiu com a outra garota. E aí o Steve fica super estressado, tipo, como assim? Eu tô cuidando desse cara desde ontem, super preocupado, não sai do lado dele, e ele traiu a minha irmã.
E eu falei, ai meu Deus do céu, Taylor, você é uma diva maravilhosa, melhor personagem dessa série é a Taylor, porque ela é aquela personagem sincerona, só que ela também cuida muito das pessoas, sabe? Ela, olha, ela desistiu de ir pra Nova York pra ajudar a mãe dela, ela ajuda a Belly, ela fala as verdades muitas vezes que a Belly precisa ouvir, ela fala as verdades pro Jeremiah, ela fala a verdade pro Conrad, ela fala a verdade quando tem que falar, e é aquela verdade que a gente gostaria de estar lá pra falar. Por isso que eu gosto. E agora ela falou a verdade pro Steve, o que eu amei. E agora o Steve sabe quem é o Jeremiah, o amigo que ele tá tanto passando a mão. Quem sabe ele abre um pouquinho do olho dele e para de crucificar tanto o Conrad, já que o Conrad sabia disso e foi justamente por conta desse motivo que ele se sentiu motivado a falar pra Belly que amava ela e que não queria que ela se casasse. Porque ele pensou na cabeça dele, poxa, o meu irmão tá traindo ela e eu sei que eu jamais faria isso. Então, comigo ela vai ser muito mais feliz do que ela pode ser com ele. Foi mais ou menos esse pensamento que eu acho que passou na cabeça dele, por isso que ele falou aquele dia na praia que amava a Belly pra ela não casar com ele, com o Jeremiah, né, pra ficar com ele. Então, depois que o Steve descobre, eu fico um pouquinho mais tranquila e falo, ótimo, o Jeremiah perdeu mais um aliado, porque eu não tava aguentando mais eu e Steve passar a mão na cabeça dele. E já que a gente tá falando de Steve e Taylor, a gente tem que falar que eles se reconciliaram, eles perceberam que se gostam. A Taylor, antes de fato voltar ali com ele, coloca os panos na mesa e fala, olha, aquele dia no hospital, o que você me falou me machucou muito, né? Me machucou muito, até porque naquele dia no hospital, ela foi pro hospital ali com ele e tal, com o objetivo de falar, olha, o que eu falei no carro antes de você sofrer o acidente era só uma tentativa de me afastar de você, porque eu gosto de você, eu te amo. Ela tinha essa intenção de falar que amava ele. Só que acabou acontecendo um acidente e quando ela chega lá, ele já quer encerrar tudo e fala, ó, você tá certa, a gente não vai dar certo nunca, e é isso. E a partir daquele momento eles acabam se afastando, só que os dois têm sentimentos e os dois estavam escondendo isso. Então é nesse momento ali que eles se reconciliam, eles falam que sentem um pelo outro, que eles se amam e que eles vão fazer dar certo. E ela ainda fala, nossa, é muito arriscado, né? Porque pode não dar certo. E é onde o Steve olha pra ela e fala, mas você é um risco que vale a pena. E eu, casal maravilhoso. Tô muito feliz que eles voltaram, porque é um dos melhores casais da série. Não gostei da forma que eles começaram a lidar com o casal no início da temporada, com as traições ali. Eu acho que isso quebrou um pouquinho a magia do casal que eles tinham formado na segunda temporada. Só que passado isso, eles pelo menos agora vão fazer as coisas do jeito certo e vão ficar juntos como namorados, e era isso que a gente queria. Pois bem, agora vamos falar da Belly, porque como eu disse, ela foi pra Paris, né? E no início do episódio, assim, quando ela tá chegando em Paris, quando ela tá no avião, na verdade, tem a narração da voz dela e ela fala que ela estragou a vida dela e de todo mundo que ama ela, e por isso que a única solução era colocar um oceano entre eles. Ela tinha ligado antes de embarcar para Paris, para a escola, perguntando sobre a vaga dela, que ela tinha rejeitado, mas agora ela queria de volta. E o rapaz que atendeu, o Antônio, eu acho, Antonier, eu não sei, eu esqueci o nome dele, mas é alguma coisa assim. Tinha falado que ela ainda tinha vaga, então ela embarcou para Paris. Só que quando chega lá, na verdade, esse Antônio, ele tinha visto na planilha passada e ele não tinha atualizado. A verdade é que a vaga não era mais dela, ela já tinha sido preenchida e ela não tinha mais vaga nenhuma. Aí ela fica desesperada, né? Porque ela foi para Paris para poder fugir de tudo que ela tinha, da confusão que ela tinha causado. E agora ela teria que voltar porque ela não tinha vaga e não tinha um motivo bom ali para ela permanecer em Paris. Tanto é que ela liga pra mãe dela, ela fala, olha mãe, tô em Paris. E a mãe dela fala, nossa minha filha, pelo amor de Deus, entra no primeiro avião, usa meu cartão, não importa o preço da passagem, mas volta, vamos resolver as coisas juntos aqui. Só que nesse meio tempo, ela senta num cafezinho lá e quando ela tá pagando o café dela, a mochila dela é roubada. E aí ela tem um aplicativo no celular que mostra onde tá a localização, né? Porque tem alguma coisa dentro da mochila ali, provavelmente, que tinha tipo um GPS. E ela segue pelas ruas de Paris até anoitecer e ela chega ali. Por quê? Porque a aliança dela tava dentro da bolsa, junto com a bolsinha que provavelmente tinha passaporte, porque a bolsinha ali, ela tinha pego o passaporte na hora que ela chegou no aeroporto. Super despreparada, ela nem sabia muito bem o que ela tava falando ali, mas tudo bem. Aí ela chega nessa festa à noite e ela não consegue entrar porque é uma festa que precisa de senha pra entrar. Ela seguiu a mochila até naquele lugar e a pessoa que roubou tava lá dentro. Aí, ela tá indo embora
já meio que desistiu de reconquistar essa mochila dela, ela vê uma mulher sendo assediada ali. Ela chega, nossa, ainda bem que eu te encontrei, tava te procurando, já tava até indo embora. Aí a garota entra na dela e elas acabam entrando juntas na festa, junto com essa outra garota que sabia a senha. E lá ela conhece, além dessa garota que é a Gema, ela conhece a Max, que é a namorada da Gema, o Benito, e ela também consegue pegar de volta a mochila dela, meio que nos golpes ali de karatê, porque o carinha não queria devolver pra ela. Aí ele fala, não, essa mochila é minha. Aí ela dá um golpe nele ali, e ela fala assim, esse vestido aqui por acaso é seu? E aí o Benito, gente, esse amigo da Gema ali que tava junto com elas, ficou impressionado com a Belle, e a gente sabe que no livro acontece um resquício, na verdade, de relação entre os dois. Vamos ver se a série vai continuar com essa interação ali, ou se não, mas a gente já pode ver na troca de olhares ali, mais por parte do Benito também, que ele sentiu alguma coisa ali pela Belle. Eles acabam indo para um café depois dessa festa. A Belle conta toda a história, desde o casamento, sobre o Conrad, sobre o Jeremiah. Todo mundo na mesa fica tipo assim, amiga, que doideira é essa? E ela fala, mas agora eu preciso ir para o aeroporto, porque eu tenho que pegar um voo de volta para casa, porque eu não tenho mais a vaga. A Gemma fala pra ela, mas eu acho que você é o tipo de pessoa que consegue arrumar um motivo para ficar em Paris. E aí ela pensa um pouco nisso, e quando ela tá no ônibus, voltando, indo pro aeroporto, na verdade, ela liga pro Jeremiah. E é onde eu falei pra vocês que o Jeremiah atende mais do que depressa. Ela fala, olha, eu tô em Paris. E ele fica tipo, o quê? Você tá em Paris? Como assim? Aí ela fala, né, sobre a questão deles terem terminado, e ele fala, olha, por favor, vamos tentar de novo, a gente não precisa casar, talvez o casamento realmente tenha sido um erro, mas a gente pode fazer dar certo de alguma forma e tal. A Belly fala, olha, eu não sei quem eu sou, Jeremiah, e eu não vou conseguir me encontrar, saber quem eu sou, se eu estiver com você, eu preciso fazer isso sozinha. Por isso que eu não vou voltar. Eu vou ficar em Paris. Ali ela já tinha tomado a decisão de que ficaria em Paris. E o Jeremiah fica, mais uma vez, revoltado com tudo, porque ele não consegue ouvir um não como resposta e fala, então tá. Então não me liga nunca mais. Querido, querido, não é assim que a banda toca, né? Aí depois disso, que a Belle resolve ficar em Paris, ele vai pra casa de praia e lá o Conrad tá lá. Pois bem, é o Jeremiah que conta pro Conrad que a Belle está em Paris, e o Conrad fica meio surpreso porque ele não sabia dessa informação. E o Jeremiah se aproveita da situação pra jogar umas verdades na cara do irmão, do tipo, sei lá, nossa, você não sabia, amei ser a pessoa te dar essa notícia, amei olhar pra sua cara e ver você reagindo dessa forma, né? Porque ela tinha a opção de ligar pra você, tinha a opção de ligar pra mim, ela ligou só pra mim pra me contar isso. Então, isso já é alguma coisa. E aí depois ele ainda completa falando assim, ela não me escolheu, só que ela também não escolheu você. Tipo, o Jeremiah ele vai continuar insistindo em empurrar essas verdades, não tão verdadeiras assim, né? Pro Conrad a todo custo, né? E agora a gente chega em uma das últimas cenas do episódio, que é o Adam conversando com o Conrad e o Conrad falando pro Adam que, na verdade, a culpa do casamento ter terminado é dele, do próprio Conrad. Porque o Adam ainda acha que foi a Belle que terminou o casamento e não o Jeremiah, que ele não sabe o que o Jeremiah fez pra isso ter acontecido. E o Conrad fala, na verdade, a culpa foi minha, pai. Por isso que eu tô voltando pra Califórnia, por isso que eu tô deixando as coisas aqui, por isso que eu não vou ficar com o Jeremiah, porque eu sou a última pessoa que ele quer ver. E ele fala que tudo foi culpa dele e que ele se sentia mal. E ele até desejou, ele rezou para que a Belle mudasse de ideia, para que a Belle não se casasse. E ele não estava se sentindo bem com essa questão, tipo, de ter desejado que as coisas não dessem certo pros dois. Porque ele amava a Belle. Ele tinha falado que amava a Belle pro Adam ali naquele momento. E o Adam fala, mas por que você fez tudo isso? E ele olha pro Adam e fala, porque eu amo ela. E aí onde o Adam finalmente conseguiu ser pai. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Adam sendo pai de verdade dos meninos. Foi nesses últimos minutos ali do episódio 9. Porque ele dá um super conselho pro Conrad. Ele fala, lembra quando sua mãe morreu? E aí eu me afastei de você? Eu não queria ter me afastado. Eu queria ter ficado perto de você. Eu queria ter te ajudado a passar por esse luto junto com você. Porque você era o meu filho. Aí o Conrad fala, mas
você ia estragar tudo. Eu não queria você perto de mim naquele momento. Você era a última pessoa que eu queria ver ali, né? E o Adam fala, exatamente. Entendeu? Por mais que as nossas intenções sejam boas ali, você não é a pessoa que o Jeremiah quer ver agora. Ele não falou isso, mas eu tô falando, tô explicando pra vocês. Você não é a pessoa que o Jeremiah quer ver agora. Por mais que as suas intenções agora de cuidar dele sejam genuínas. Então, naquele momento, eu sabia que eu precisava ter me afastado de você, mas eu também sabia que você teria uma rede de apoio de pessoas que te amavam e que cuidaria de você. Então, talvez ir pra Califórnia não seja tão ruim assim. Se afastar do Jeremiah, dá tempo pra ele pensar. E o Conrad meio que capta essa ideia. E depois tem a cena do Adam chegando onde o Jeremiah tá e eles se abraçando e o Adam falando pra ele que pode contar com ele, que ele tá ali pro que ele precisar. Então, como eu disse pra vocês, eu acho que foi uma das cenas mais lindas entre o Adam e os seus filhos, né? A gente já viu uma cena, tipo, do Adam concordando com o casamento, do Adam, assim, de certa forma, ajudando no casamento. Só que ainda assim não tinha aquela ligação com o Jeremiah e sempre aquelas alfinetadas com os filhos. Nessa cena não, nessa cena foi uma interação muito genuína. O Adam não quis tirar vantagem de nenhum momento, ele não quis jogar verdades assim, tipo, toma verdade. Não, ele aconselhou e ele se fez presente. Então, nossa, Adam, você foi pai pela primeira vez em 3 temporadas. Parabéns. E o episódio termina com uma narração da Belly dizendo que sempre dá pra recomeçar. Tem que dar. Foi um episódio que não teve tantas emoções assim, foi mais parado, já que o clímax da história, de certa forma, que era o casamento e o cancelamento do casamento, aconteceu no episódio passado. Então esse episódio foi mais pra saber o que cada um ia fazer, os caminhos que cada um ia seguir. Então foi o dia seguinte a todo o cancelamento. Ansiosa já pro próximo episódio, então, pra gente saber o que vai acontecer. Lembrando que a Prime divulgou um trailer com as cenas dos últimos episódios, contando com esse episódio 9, então a gente meio que já tem uma noção do que vai acontecer. Bom, como eu disse pra vocês, o áudio do episódio foi a reconciliação do Steve e da Taylor, eu gostei bastante, mas ver o Conrad e o Jeremiah pela primeira vez sendo vistos pelo pai deles foi muito genuíno também, foi muito bonito, eu gostei. Me conta aqui se vocês gostaram do episódio, o que vocês acharam, o que vocês esperam dos próximos. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!